Soberania é o direito e a capacidade plena de um Estado para tomar decisões políticas, econômicas, sociais, jurídicas, culturais e ambientais dentro do seu território, sem interferências externas. Em pleno século XXI, essa visão tem sido desafiada pelos processos de globalização, acordos multilaterais e pressões estrangeiras que impõem limites disfarçados ao exercício soberano de muitos países. Hoje, a soberania não se disputa apenas com tropas, nem com invasões, ela é disputada por meio de tratados comerciais que condicionam nossas políticas públicas, organismos internacionais que ditam regras, pressões tarifárias que buscam forçar decisões econômicas internas, e uma intervenção midiática e diplomática que lança pronunciamentos falsos, deturpando a história. Em outras palavras, a soberania hoje se joga mais nas mesas de escritório do que nos campos de batalha. Por isso, devemos nos perguntar: estamos tomando nossas próprias decisões? Estamos defendendo nossos interesses? Temos voz própria ou apenas repetimos agendas impostas? É imperativo reiterar o valor estratégico que o Canal do Panamá continua tendo para os Estados Unidos. Seu interesse não está na eficiência, mas no poder, no controle e na influência geopolítica a partir de nosso território. Tudo isso é buscado por meio da diplomacia, de pressões comerciais e de tarifas desenhadas para o seu benefício. A administração republicana continua vendo o canal como um tipo geoestratégico e não como um patrimônio soberano panamenho. A história da humanidade tem demonstrado que nem tudo o que se assina é justo, nem tudo o que se acorda é soberano. Nós, panamenhos, sabemos bem disso. Já experimentamos o que significa assinar tratados sob pressão. Por isso, devemos assumir um papel ativo e vigilante. Não basta esperar que as autoridades ajam corretamente. A defesa da soberania é uma tarefa coletiva e cada cidadão tem um papel a desempenhar. Nossa soberania real está à prova neste momento. Defendê-la exige mais que discursos. Exige decisões firmes, consciência nacional e dignidade sem preço. Depois de termos recuperado o canal com luta, dignidade e sacrifício, não podemos permitir que forças externas ditem o rumo das nossas decisões. A soberania não é um privilégio, é um direito e, como tal, deve ser defendida todos os dias, com valentia e firmeza. A história da humanidade tem demonstrado que nem tudo o que se assina é justo, nem tudo o que se acorda é soberano. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui em mais um vídeo no canal Nossas Ações. Eu me chamo Laildson e hoje eu trouxe um texto muito legal para a gente estudar. Hoje o texto vai ser mais voltado para o espanhol, mas nada que a gente não possa trazer aqui também para nossa nação, né? Nada que a gente não possa trazer aqui também para o nosso país. Então eu achei muito interessante, estava aqui estudando alguma coisa e tentando encontrar algo para trazer para o vídeo e aí eu caí, né? Eu vi que esses dias teve uma notícia, uns semanas atrás teve uma notícia que os Estados Unidos enviou algumas tropas lá para os Estados Unidos e vai retomar ali o controle, vai dividir, estão ali ainda, né, se organizando lá com o Panamá. E a gente vem vendo isso, né? Os Estados Unidos está ali constantemente reforçando a ideia de que eles precisam ter um pouco mais de presença ali no Panamá. E então teve essas notícias ultimamente. E eu tentando ver alguma coisa para estudar dentro desse assunto, eu caí num texto que é de um site, de um jornal de lá do Panamá, né? Eu busquei notícias de lá mesmo do Panamá, né? Para estudar, para ver o que tinha pra gente estudar aqui no canal, e eu caí num texto escrito por uma pessoa chamada Balbina Herrera Araúz. Esse é o nome dela. Eu não conheço, não sei quem é essa pessoa, jornalista, escritora, alguma pessoa lá do Panamá que escreveu esse texto, e eu achei muito interessante, achei que vale muito a pena trazer aqui pro canal, e eu já fiz a leitura dele em português. Nós vamos meio que traduzir ele pro espanhol, entre aspas, né, que é o idioma original do texto, né. E o título do texto já é algo assim que já nos faz a gente pensar, né. Então, a gente já está num ambiente, num país, num mundo muito complicado, né? O país também, mas o mundo, né? Estamos falando de geopolítica aqui, então o mundo está um pouco bagunçado e a gente precisa muito, né, debater urgentemente o que é soberania. E o texto vai falar um pouco sobre soberania, né? E nós vamos estudar aqui um pouco sobre soberania, então vamos aproveitar para aprender um pouco, né? Entrar um pouco no idioma, entrar um pouco nas notícias, no país também, no Panamá. É uma pessoa que criou esse texto, ela fez de lá, né? Então vai trazer um pouco das pessoas de lá, né? Então a gente vai tentar aqui compreender e estudar um pouquinho de espanhol, né? Então o vídeo vai ser bem legal, eu espero que você goste.
deixa um comentário, compartilha com alguém que gosta de espanhol, com alguém que gosta de geopolítica, alguém que gosta de estudar, aprender, ter um conhecimento, que gosta de pensar, na verdade, né? O canal aqui busca muito refletir um pouco sobre o que acontece no mundo, já estudando idiomas, podendo trazer aqui um pouquinho de cada coisa, como uma forma da gente estudar, evoluir de alguma forma, aprender alguma coisa de alguma forma, refletir sobre o dia a dia, o que acontece com a gente, com o nosso país, não ficar só num negocinho pequeno aqui, mas expandir um pouco o pensamento, né, ao redor do mundo, né, então refletir um pouco sobre o mundo. Cada um de nós temos um papel nesse mundo, então quanto mais a gente refletir sobre ele, sobre esse papel, a gente consegue ajudar mais, contribuir mais para a evolução desse mundo, né? E agora é um momento urgente, né? Temos que debater urgentemente a questão da soberania. Então vamos pro texto. Eu vou ler o texto em espanhol e enquanto isso vocês vão comparando a minha leitura com a leitura de vocês, quem lê espanhol, quem não lê espanhol tenta entender, eu já fiz a leitura em português, tenta aí compreender mais um pouco e a gente vai aqui tentando comentar alguma coisinha, lembrar alguma coisinha, mas o foco principal é o estudo, aprender e refletir, tá? Eu vou ler aqui e deixar vocês refletirem em cima, tá? Eu não vou ficar aqui trazendo, influenciando muita coisa, mas eu vou tentar trazer para vocês refletirem, que eu achei muito legal o texto, certo? Vamos para a leitura, certo? O texto é de domingo, 13 de abril de 2025. Ele foi escrito por Balbina Herrera Araúz. Soberanía real. Debate urgente. La soberanía es el derecho y la capacidad plena de un Estado para tomar decisiones políticas, económicas, sociales, jurídicas, culturales y ambientales dentro de su territorio, sin interferencias externas. En pleno siglo XXI, esta visión ha sido desafiada por los procesos de globalización, acuerdos multilaterales y presiones extranjeras que imponen límites disfrazados al ejercicio soberano de muchos países. Hoy, la soberanía no se disputa solo con tropas ni invasiones, se disputa a través de tratados comerciales que condicionan nuestras políticas públicas, organismos internacionales que dictan reglas, presiones arancelarias que buscan fuerzas, decisiones económicas internas y una intervención mediática y diplomática que lanza pronunciamientos falsos desvirtuando la historia. En otras palabras, la soberanía hoy se juega en los escritorios más que en los campos de batalla. Por ello, debemos preguntarnos, ¿estamos tomando nuestras propias decisiones? ¿Estamos defendiendo nuestros intereses? ¿Tenemos voz propia o repetimos agenda impuestas? Es imperativo reiterar el valor estratégico que el Canal de Panamá sigue teniendo para Estados Unidos. Su interés no está en la eficiencia, sino en el poder, el control, la influencia geopolítica desde nuestro territorio. Todo esto lo busca mediante diplomacia, presiones comerciales y peajes designados para su beneficio. La administración republicana continúa viendo el canal como un activo geoestratégico, no como patrimonio soberano panameño. La historia de la humanidad ha demostrado que no todo lo que se firma es justo, ni todo lo acuerdo es soberano. Los panameños lo sabemos bien. Hemos experimentado lo que significa firmar tratados bajo presión. Por eso debemos asumir un rol activo y vigilante. No basta con esperar que las autoridades actúen correctamente. La defensa de la soberanía es una tarea colectiva y cada ciudadano tiene un papel que jugar. Nuestra soberanía real está a prueba en estos momentos, cuando defenderla exige más que discurso, exige decisiones firmes, conciencia nacional y dignidad sin precio. Luego de haber recuperado el canal con lucha, dignidad y sacrificio, no podemos permitir que fuerzas externas dicten el rumbo de nuestras decisiones. La soberanía no es un privilegio, es un derecho y como tal debe ser defendido todos los días con valentía y firmeza. La historia de la humanidad ha demostrado que no todo lo que se firma es justo, ni todo lo que se acorda es soberano. Suei aqui no espanhol agora, né? Foi bom. Leitura boa. Eu percebi que eu tive algumas
algumas travas ali em algumas partes, mas o grosso do texto deu para entender. Eu acredito que não foi difícil para vocês entenderem também. Se foi difícil para entender, deixe aí nos comentários que eu vou tentar ler melhor. Eu vou melhorando, né, conforme eu for lendo mais, vendo mais, a gente vai melhorando, né. Então, eu queria trazer esse texto aqui para vocês pensarem e refletirem sobre como que tá aqui o país, como que tá você nessa história, né? Uma época da minha vida eu li um livro, e nesse livro tinha um capítulo que se chamava Meu Eu na História. E a gente tem sempre que refletir sobre si próprio na história do mundo, né? O que eu posso fazer, como que posso fazer de melhor, né? A gente não é pessoas grandes, não é pessoas donas de muita coisa, mas o nosso pequeno todos os dias aqui, ajudando uns aos outros, contribuindo, refletindo na hora de votar. Eu sempre falo isso, a questão de votar. Eu sempre falo na questão de a gente conversar com alguém, saber sobre o que tá falando, ter pelo menos o mínimo, né, ali de assunto para conversar sobre uma determinada questão. Então isso é importante pra gente. A gente ajuda, a gente faz parte de uma evolução de uma nação, de uma soberania de uma nação. Cada um de nós fazemos parte dela. Por mais que os grandes lá de cima, eles queiram fazer com que a gente não se sinta dessa forma, a gente faz. Então, a parte de baixo é maior. Se a gente, de alguma forma, conseguir unir, conseguir encaixar, os de cima, eles não conseguem segurar a gente. Então, a gente tem que refletir, tem que pensar, tem que buscar. E essa reflexão um pouquinho que eu queria trazer, mas principalmente eu queria que vocês lessem o texto, refletissem mesmo, tirassem suas conclusões. A ideia aqui não é influenciar vocês a pensar como eu penso, mas vocês refletirem e buscar a verdade, buscar conhecer, buscar entender. E será que realmente os países estão perdendo sua soberania? Será que os países estão perdendo mesmo a sua força? Hoje eu consegui fazer um vídeo um pouco mais fluido, mas ainda assim teve alguns cortes aí por causa de barulho. E se tiver, peço desculpa já, tá? Então, só pra lembrar mesmo. Sempre tá gente chegando, se inscrevendo, não entende muito como que é o canal, e eu já gosto de deixar claro que alguns barulhozinhos vão acontecer, tá bom? E então é isso, é refletir, pensar, sabe? Nós temos que ser seres pensantes nesse mundo, sabe? Mesmo que o que a gente pensar às vezes não contribua muito, mas é melhor do que a gente não pensar. É melhor do que viver a vida um dia após o outro. Minha mãe sempre falava, como que ela falava mesmo? Tem gente que vive no mundo para ver os outros viver. Só ver os outros viver, sabe? Então a gente pensar, refletir, conversar, compartilhar, isso a gente vai contribuindo. Isso mínimo, né, que a gente pode fazer, além de outras coisas mais no dia a dia que a gente pode contribuir para a sociedade e para nossa nação. Nós fazemos parte da soberania de um povo, tá? Cada um de nós, eu acredito muito nisso. E isso até é uma das coisas que me faz lutar aqui para estar nesse canal aqui, pra ter esse canal ativo aqui, tá? Então, se você tá gostando e se você acha que isso é importante também, se inscreva aí no canal, deixa uma mensagenzinha, manda pra alguém também, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente compartilha coisas que são boas, mais a gente contribui um para o outro, tá? Hoje eu não vou trazer vocabulários mesmo específicos, mas eu vou repetir algumas frases aqui para você tentar entender. Então, eu acho que a tarefa de hoje seria mais essa, você pegar os textos que eu li em português e em espanhol e refletir em cima deles, tá? Seria mais uma tarefa tentar entender em espanhol, tentar compreender, sabe? Por mais que você também não esteja estudando, vai ser bom você tentar refletir em cima, sabe? É uma pessoa de lá do Panamá que escreveu isso, que também pensa muitas coisas como a gente pensa. Tem muitos países aí que só quer dominar, e nós, vamos fazer o quê? Como é que a gente vai se proteger em relação a isso? Como que a gente vai crescer, ser um país grande também? Como que nós vamos conseguir manter nossa soberania, né? Então isso é reflexão que a gente tem que fazer. Então, isso tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? É muita coisa que a gente pensa até igual, esquerda e direita, mas por um falar de um jeito, o outro vai lá e tenta falar do outro jeito. E aí a gente não consegue progredir, não consegue crescer, não consegue manter a nossa soberania, porque um quer falar de um jeito, outro quer falar de outro. Um defende uma coisa, outro defende outra. Sendo que às vezes, essas coisas que estão separadas aqui em um lado e no outro, às vezes elas poderiam estar juntas, entende? A gente tem que buscar isso. Se a gente ficar aqui brigando, eles lá de cima lá vão ficar só de boas, só entre eles lá, tá? Então vou parar por aqui e depois eu trago mais reflexões. Então, eu vou trazer aqui umas partezinhas do texto que eu achei interessante, umas partezinhas que falam sobre soberania, tenta refletir em cima, tá? Então, la soberanía es el derecho de un país
para tomar decisões importantes sem a ajuda de pressão de outros países. Hoje em dia, este poder é mais difícil porque existem acordos internacionais, empresas estrangeiras, influências externas que combinam as decisões internas. Então, hoje é muito mais difícil. Aqui ele fala que tem as empresas estrangeiras, tem as pressões estrangeiras, tem tratados estrangeiros, tudo isso vai criando emaranhados, né, criando muitas conexões que fica difícil para certos países poder exercer sua soberania. E a gente vê o Panamá dessa forma mesmo. Então a gente, entendendo isso, a gente consegue, quando a gente puder, não deixar que isso aconteça, né? Não devemos deixar que isso aconteça no nosso país. Hoje não se necessita uma guerra para perder a soberania, tá vendo? Hoje não precisa de uma guerra para perder a soberania. Se perde também com tratados internacionais, pressão de países ricos e notícias falsas que combinam a opinião do público. Aí aqui fala que as pessoas, os países podem perder sua soberania por causa de pressões internacionais, por causa de contratos internacionais. Você assina um contrato com um país que é poderoso e você nunca vai assinar um contrato que é melhor para você do que para ele, ou vai ser no máximo igual ou melhor, muito melhor para ele, né? Então a gente vê o Zelensky aí lutando para se manter firme, vivo, um outro país lá massacrando e o outro pensando, eu vou te ajudar, mas se eu te ajudar você vai ter que me deixar entrar aí pra gente explorar também. Então esse pelo menos está tentando ajudar, certo? Beleza, tá ajudando, eu tenho minhas garantias, tá pensando nele, mas esse país aqui que tá se lascando, como fazer para ele crescer, para ele poder viver sua soberania sozinha, né? Não pensando só em Panamá, mas no Brasil. Como que a gente pode pensar aqui no Brasil também, né? Então é uma reflexão a se fazer também. Então devemos fazer perguntas importantes. Tomamos nossas próprias decisões? Defendemos nossos interesses? Nós defendemos nossos interesses, nós tomamos as nossas próprias decisões, nós defendemos os nossos próprios interesses, ou tem um grupinho pequenininho lá que fica um para um lado e vai para o outro, quando um eleito vai para um lado, quando o outro eleito vai para o outro, e as nossas próprias decisões, e aqui a nossa educação, saúde, essas coisas não engrena, porque fica um para um lado, vai para o outro, para um lado, para o outro, e a gente mesmo aqui jogado para um lado para o outro também. Então, repetimos o que outros querem. Nós repetimos os que os outros querem, não é, ou é o que a gente quer? A gente só repete o que os outros querem ou o que a gente quer. Então é refletir, pensar em cima, né, disso. A história ensina que não todo lo firmado é justo, nem tudo que é firmado é justo. No Panamá eles vivem isso, eles têm vivido isso. Tratados injustos, né? Então por isso é necessário que todos os cidadãos participem. A pessoa, essa Balbina Herrera Araúz escreve, né, que as pessoas precisam participar, as pessoas precisam entender. Para participar de algo, precisa entender. Se não entender, não participa, certo? Então é uma coisa que também para refletir e pensar. Então defender a soberania não é só trabalhar, defender a soberania não é só o trabalho do governo, é uma responsabilidade de todos. Necessitamos ter valentia, consciência nacional e firmeza, certo? Uma consciência nacional do próprio país, se pensar para que ele possa se manter firme diante de muitos problemas externos que ficam ali pressionando ele, certo? Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, o vídeo de hoje. Eu espero que o vídeo tenha ficado muito bom, eu espero que vocês tenham entendido a ideia, o pensamento, o estudo em cima. Eu achei muito legal, porque é um assunto, um assunto que não é só para um lado ou para o outro, sabe? É um assunto para todos nós, para a gente refletir como país, como pessoas. É muito difícil, eu sei que a gente está na correria do dia a dia e está pensando nessas coisas, no que o Brasil quer, tá fazendo lá fora. A gente está na luta para sobreviver, muita gente, né? Então o que eu peço é, como você puder, sempre tentar contribuir, ainda que pequeno, onde quer que você esteja, como que os assuntos internacionais vai afetar a sua vida. Então, pequena que seja, tente pensar, refletir em cima, tá bem? Então, é isso. Eu quero deixar um abraço para vocês.
Se inscreve no canal aí para ajudar, eu vou trazer mais conteúdo, espanhol, aqui a gente estuda inglês, a gente estuda italiano também, eu sempre trago algumas coisinhas, vamos estudando. A ideia é unir o máximo de coisa possível. É um canal que eu tento, aqui, é um canal, né, que eu tento trazer o máximo de estudo ali, dessa parte de idiomas, mas eu sou sozinho, para manter, para fazer tudo, é um pouco de trabalho, tem outras coisas para fazer também, então eu tento manter ele aqui firme para contribuir, né, para ter um espaço que traga coisas boas, não fique ali só em dancinha e coisinha, e sabe? E coisinha que não agrega em nada, sabe? A ideia do canal é contribuir de alguma forma, te ajudar de alguma forma a refletir, a estudar, a compreender o que se passa, né? Ter um pensamento mais, uma cabeça mais pensante, certo? Se eu tô conseguindo fazer isso, tá bom demais, certo? Eu quero deixar um abraço. Até mais.